Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão da UERJ. Essa questão é do primeiro exame de qualificação de 2023, do vestibular de 2024, é questão 35. Ele fala assim pra gente: dentre os elementos químicos do quinto período da tabela periódica, sabe-se que apenas o xenônio é encontrado no estado gasoso sob condições ambientes. Isso se explica pela alta estabilidade desse elemento, o que resulta em fracas interações interatômicas. A característica do xenônio que justifica essa estabilidade e aí ele dá algumas características periódicas aqui desse elemento. Vamos relembrar, para a gente resolver essa questão, o que é o período, Ele fala que esse elemento está no quinto período da tabela, ok? Vamos relembrar o que é período na tabela periódica, A tabela periódica, ela é classificada, do ponto de vista estrutural, de duas maneiras. Nós temos aqui as linhas, e as colunas. As linhas, são os ditos períodos. Então, aqui eu tenho o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período, ok? E as colunas, aqui 1, 2, 3 até a 18, são os grupos ou as famílias, tudo bem? De quem que ele está falando aqui nessa questão? Ele está falando do xenônio, desse elemento aqui. Ele fala pra gente que esse elemento está no quinto período, Tá aqui, quinto período, quinta linha, e está na família 18. A família 18 é a família dos gases nobres, ok? Família dos gases nobres, tá? E aí, por que essa família tem esse nome, gases nobres? Porque eles são autossuficientes do ponto de vista energético, eles já têm uma estabilidade energética. Quando a gente fala em alta estabilidade, quando a gente fala em estabilidade na química, a gente está falando de estabilidade energética, de energia, Então, eles, do modo como eles se apresentam na natureza, esses elementos aqui da família 18, do grupo 18, que são os gases nobres, eles já têm uma estabilidade energética naturalmente. Então, eles não precisam se ligar a outros elementos, a outros átomos, para atingir essa estabilidade, ok? É por isso que ele fala que resulta em fracas interações interatômicas. O que são interações interatômicas? Interatômicas são entre átomos, Então, como ele já tem estabilidade, ele não precisa interagir com outros átomos, ou seja, formar interações interatômicas para se estabilizar energeticamente. E aí, estudando esses elementos aqui da família 18, do grupo 18, chegou-se à conclusão que eles tinham algo em comum. O que é esse algo em comum que eles tinham que determina a estabilidade deles? É justamente o que a gente chama de regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto diz pra gente o seguinte, alguns elementos, esses elementos estáveis aqui, que já são estáveis energeticamente, eles têm em comum o seguinte, eles têm 8 elétrons na camada de valência, E aí, por eles terem 8 elétrons na camada de valência, eles já são estáveis do ponto de vista energético, ok? Então, por isso que eles não precisam se ligar a ninguém para atingir essa estabilidade. E aí, o que seria essa camada de valência? Vamos relembrar como é que é a estrutura do átomo aqui, ok? O átomo, a estrutura dele é a seguinte, ele tem aqui um núcleo, ok? Ele tem um núcleo. Agora vai. Ele tem um núcleo, ok? Bem pequenininho aqui no centro. E rodeando esse núcleo, nós temos esferas, Nós temos esferas que formam a eletroesfera, ok? Então, esse átomo especificamente, o xenônio,
ele tem quantas esferas, né? A camada de valência dele, a eletrosfera dele é formada por 5 camadas. 1, 2, 3, 4. Falta uma, 5 camadas. Ok? Então, esse elemento aqui, o xenônio, ele está no 5º período, né? Então, se ele está no 5º período, ele tem quantas camadas? 5 camadas, ok? Então, o período em que o átomo está, determina quantas camadas ele tem, ok? E nessas camadas, a gente tem quem aqui distribuídos nessas camadas? Os elétrons, ok? Então, na última camada, essa última camada aqui, ó, a mais externa, que é a chamada camada de valência, ok? Que é a dita camada de valência, tá? E aí, nessa camada, quantos elétrons eles têm? Eles têm 8 elétrons. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses elétrons aqui estão distribuídos, esses 8 elétrons estão distribuídos aqui na 8ª camada, né? Desculpa, na 5ª camada, ok? E aí, observou-se que todos esses caras aqui, ó, da família 18, têm 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. E aí, determinou-se, através de estudos, que o fato deles terem 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência, é o que confere a eles essa estabilidade energética, né? Essa estabilidade aqui, ó, energética. Com exceção do hélio, tá? O hélio, ele se estabiliza com 2 elétrons só na camada de valência, tá? E juntamente ao hidrogênio, tá? O hidrogênio e o hélio são exceções à regra do octeto. Eles se estabilizam com apenas 2 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada, ok? Então, o que confere, né, aí ele pergunta aqui, ó, ele fala, a característica do xenônio que justifica essa estabilidade é camada de valência completa, ou seja, a letra D é a camada de valência completa, seguindo, né, a regra do octeto, ok? A regra do octeto que diz que 8 elétrons na camada de valência confere estabilidade ao átomo, ao elemento químico. Tudo bem?